5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Milczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, Bá, qual é o tema do nosso episódio que... Já vou começar dando spoiler. Nós começaremos a partir de hoje uma série de episódios especiais, não é mesmo? Uhul! Gente, hoje, como a Tati falou, nós vamos começar essa série e nada melhor do que começar uma série com o princípio, que é o aquecimento na aula de balé. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão da importância de aquecer antes da aula, não só para o balé, mas para qualquer aula de dança, né, Tati? Qualquer coisa que tenha movimento que vocês façam, é necessário alongar, é necessário ter esse aquecimento prévio. Exatamente. Então, gente, vamos começar do início com o aquecimento. Gente, nossa proposta é, além de fazer uma reflexão aqui com vocês, da gente pensar na importância do aquecimento, quais são os elementos do aquecimento, é a gente realmente pensar no formatinho de como é uma aula de balé, né? Então a gente vai começar hoje no aquecimento. No próximo episódio nós vamos falar sobre a barra, tão amada por alguns e tão odiada por outros, não é? É verdade. E depois nós falaremos sobre o centro, vamos falar também sobre a diagonal e a finalização de uma aula de balé, de uma aula de dança, não é, Bá? É verdade, gente. Então, olha só, tem coisas, gente, que eu acho muito legais de trazer até de uma experiência, assim, fora de aula de dança, tá, Bá? Porque a gente sabe que o aquecimento é importante fazer para qualquer tipo de atividade física. Sim. E física a gente está englobando tudo, inclusive quando... Né, a gente quer contar aqui pra vocês que eu e a Bá, todas as vezes quando nós vamos gravar os episódios do podcast, a gente também faz um aquecimento, certo? Com certeza. Que é um aquecimento de ideias, né, Bá? É, a gente tem aquela conversinha, aquele destrinchamento do tema, antes de vir aqui pra gravar mesmo. Isso, a gente traz um pouco das nossas pesquisas, né, Bá? Conversa, isso também é um tipo de aquecimento. Mas, gente, quando eu tava na minha faculdade de teatro, né, que eu fiz a faculdade de artes cênicas, ele era um curso muito prático. Sim. Mais do que teórico, né? Além da gente estudar ali a história do teatro, teatro grego, tragédia, comédia, blá, 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 nós tínhamos muitas aulas de expressão corporal e expressão vocal também. Nas aulas de expressão corporal e também de interpretação, nós sempre fazíamos um aquecimento físico, no qual os movimentos eles eram feitos em grupo, então tinha a figura da professora, né, que ia nos pedindo determinados movimentos. E todos os movimentos eu me lembro que tinha muito uma preocupação em, como era a expressão que as minhas professoras usavam, azeitar as articulações. O que é azeitar as articulações? Gente, é fazer movimentos circulares com todas as partezinhas lá do nosso corpo que dobram, certo? Que legal. Pulso, cotovelo, ombro, quadril, joelho, tornozelo, dedinhos da mão, dedinhos do pé, certo? É muito importante porque quando a gente vai fazer determinados movimentos, às vezes quando a gente tem que fazer um apoio, por exemplo, com o pulso, quando a gente vai fazer com as mãos na ponte, ao mesmo tempo que a gente precisa de um alongamento ali daquele tendão, a gente também precisa da contração da força muscular para esse apoio, se for um apoio, ou se a gente precisa empurrar alguém, por exemplo, uma colega que a gente precisa empurrar, ela segurar ela no alto. Levantar, né? E isso, levantar, fazer um lift ali. Então, ao mesmo tempo que eu preciso do alongamento, eu preciso da força, né? E são quase
forças opostas. Então, as articulações precisam estar muito bem azeitadas ali. Sim. Certo? E outra coisa que era muito legal, aí nas aulas de expressão vocal, nós aquecíamos o nosso aparato vocal, né? Que é o quê? Lábios. Que legal. Língua e o diafragma, onde a gente faz a nossa respiração, né? Que é o balão de ar que se infla e que se contrai. E era muito legal também fazer aula de expressão vocal. Eu até vou dizer, para quem dá aula, gente, fazer exercícios de expressão vocal ajudam muito para quem tem muita dificuldade em projetar sua voz, tanto na questão do volume, como na questão de machucar. Sim, né, Bá? É verdade. Porque às vezes a gente passa falando muito em cima de uma música alta, quer chamar a atenção da turma quando tá agitada e acaba lesionando. Sim. Então, as preguinhas que a gente tem, né, que eram antigamente as cordas vocais. Então, é bem, bem, bem importante aquecer. E outra coisa que eu lembrei aqui, muito importante, que tinha na aula de teatro, era um aquecimento em formato de jogo. Que legal. Sabe? Bem dinâmico. Não sei se... Isso, eu não sei se vocês sabem, o jogo no sentido, era geralmente um jogo de atenção. E sabe, Bá, que eu lembrei que esse é um jogo que a gente pode fazer com as crianças, não as muito pequenininhas, mas assim, com as crianças na fase dos 8 até, olha, gente, até as pré-adolescentes ali, de uns 12, 13. Que legal. Que é um jogo bem simples, que é um jogo de bolinha, certo? Pode ser bolinha ou qualquer um objeto que não vá machucá-las. Que é só o jogo de... A gente tem que jogar a bola enquanto dança pelo espaço livremente, ou pode estar fazendo uma corrida, pode estar fazendo um skip, pode estar fazendo algum galope, algum tipo de deslocamento. E as duas, as crianças, as adolescentes, as participantes, têm que ficar prestando atenção na bola. Porque a qualquer momento ela pode receber a bola. E aí a gente conta alto. 1, 2, 3. E quem recebe a bola não pode deixar a bola cair. E quem joga também não pode deixar fazer com que a bola caia. Então, todo mundo precisa estar muito atento, olho no olho na bola, porque a qualquer momento a bola pode vir pra ti. Então, tu não pode fugir, senão também sai do jogo. Sim. E assim, é uma maneira divertida de fazer um aquecimento e já prepara o nosso foco, a nossa atenção para aquilo que tá acontecendo dentro da sala de aula e tira o foco de coisas que aconteceram antes, que às vezes a gente demora para se conectar também com aquele momento, né, Bá? É muito interessante esses alongamentos que você passou, Tati, e essa questão que você falou dos alongamentos dinâmicos, né, na faculdade que você fez de teatro, porque a gente consegue perceber que o aquecimento é basicamente isso, é como o nome diz, você vai aquecer, você vai elevar a temperatura corporal para que você trabalhe ali os músculos de forma prévia para você poder realizar o movimento que você vai realizar. Então, se você tá numa aula de dança, se você vai fazer academia, se você vai tocar um instrumento. Eu lembro que eu já assisti uma vez uma orquestra, mas não foi ao vivo, foi no YouTube. E antes, foi legal que a câmera pegou os músicos e quem toca sopro tava alongando a bochecha, a boca. Quem toca violão tava alongando os dedos, piano também alongando os dedos. Tinha uma pessoa que tava alongando as costas, porque eu acho que eles ficam sentados ali muito tempo, né? Então, essa questão do aquecimento, ela é de extrema importância. Ponto número 1, você vai evitar uma lesão ali, você vai trabalhar o seu corpo, você vai, como eu falei, elevar a temperatura corporal para receber os movimentos mais densos. Então, aquecer é importante para qualquer coisa que vocês façam. Eu lembro até mesmo uma tia minha que trabalha no Banco do Brasil e ela tinha, parece que era 2 vezes na semana, Tati, e uma pessoa lá pra parar todo mundo que tava sentado. Imagina, ela trabalhava sentado o dia inteiro. Todo mundo parava e ia fazer exercícios. Esse que você falou, de movimentos circulares, na articulação. Por quê? Porque imagina você ficar sentado o tempo todo na frente do computador. Uma hora, ou você ataca a coluna, ou dói o trapézio, ou começa a doer as mãos, você fica ali no movimento repetitivo, pode vir a ocasionar uma lé. Enfim, diversos fatores que
é interessante você ter esse alongamento. Ou até mesmo quando a gente viaja pra praia, vai pra outro estado, demora 6, 7, 8 horas, você fica dentro do carro. Quando você sai do carro, a primeira coisa que você faz é o quê? Você quer alongar. Você quer se esticar inteira, porque o corpo precisa disso. Então, independente do que você faça, aquecimento é importante. Trazendo pro balé, mais importante ainda, eu acho um crime, assim, federal, a pessoa que começa a aula de balé sem fazer um aquecimento, tá? Então, pode ser feito na barra, pode ser feito livre, pode ser feito dinâmico, igual a Tati falou, com o jogo, pode ser feito de diversas formas, com materiais, e cada idade, cada nível tem um aquecimento para que fique mais interessante e que respeite também a questão do corpo da bailarina, né, gente? Porque vocês sabem que tem alongamentos que não foi feito para uma criança de 3 anos, que não foi feito para uma criança de 4 anos, que estão numa fase ali de mobilidade, que estão numa fase de descobrimento, né, tá? De aguçar ali a mobilidade fina, os dedos. A motricidade. A motricidade, exato. Então, a gente tem que ter respeito com esse tipo de idade, da mesma forma que a gente tem que ter respeito com as bailarinas adultas, né? Que são bailarinas, muitas vezes, que estão iniciando com uma idade mais avançada, né? Depois dos 18, ou estão voltando, bailarinas antigas que estão voltando a fazer balé. Então, tudo a gente tem que ter um respeito, a gente tem que ter um cuidado, ainda mais nós, professoras de balé, né, Tati? Mesmo que você não seja formado em educação física, é interessante você estudar anatomia, ver como que funcionam as articulações, o corpo, o músculo, como que trabalha, até para você poder entender qual aquecimento que você está passando, o que aquilo ali está trabalhando, o que aquilo ali está aquecendo, porque hoje as crianças, elas são muito espertas. Se elas perguntam algo para você e você não responde, ou responde de qualquer jeito, ela vai lá no Google e coloca, ó, prof. E elas fazem questão, né, de mostrar, ó, prof, aqui, ó, aquilo que você falou não era aquilo. Então, é interessante jogando na cara, né? Então, é interessante a gente dar uma estudada sobre isso. Eu não sou formada em educação física, mas eu adoro tá pesquisando essas coisas. Eu vejo que a Tati também gosta muito, sempre passa coisa diferente na aula, porque é a área, né, gente? A gente trabalha com o corpo, então isso é muito importante. Não tem como não estudar sobre isso. E outra coisa, né, Bá, além da importância do aquecimento para preparar o corpo e a mente para o que vai acontecer depois, eu acho bem importante para quem dá aulas conhecer diferentes níveis de aprendizado para suas alunas. O que eu quero dizer com isso, né? Geralmente a gente sabe, falando assim bem da prática, a gente sabe que quem começa a dar aula de balé clássico geralmente começa pelas turmas de baby. Geralmente começa com as pequenas. E ok, foi assim que eu comecei também. Eu também. Né? Eu acho que é a porta de entrada para 99,9% das professoras de balé clássico, bem assim. Talvez nos outros estilos de dança não, mas no balé geralmente é assim. Mas então, gente, o que é importante? É importante, por mais que a gente não vá dar aula para outro nível, no mínimo dos mínimos, eu preciso conhecer, enquanto professora, qual é o próximo nível que as minhas alunas vão. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com um objetivo, com um foco. Né? Por mais que a gente saiba que os primeiros anos no balé, que os primeiros anos na dança são anos no qual a gente vai apresentar esse universo para a criança, que a gente vai fazer com que ela desperte o interesse pelo movimento, o interesse pela música, o interesse por socializar, né? A gente precisa saber qual é o próximo passo que vai ser dado, né? E se a gente conhecer os anos, mesmo sem dar aula, tá, gente? Mesmo que, não, mas eu só quero dar aula para pequenininho, eu não tenho interesse em dar aula em balé juvenil ou balé adulto. Ok, gente, mas a gente precisa conhecer a progressão. Exato. E isso a gente pode fazer. Se tá dando aula numa escola, vá assistir aulas de outras professoras. Eu e a Bá já falamos em outros episódios isso para vocês, certo?
Óbvio, a gente tem que respeitar o espaço, né, da outra professora, do outro professor, da diretora da escola, né, fazer uma conversa prévia, perguntar, né, com humildade se não tem problema, assistir, registrar, que seja através, né, do velho caderninho ali escrevendo o que se faz, ou com vídeo, né, às vezes a pessoa não quer expor a sua imagem, mas assim, é muito importante ser curioso e entender qual é a lógica do movimento. O que vem depois para ir subindo a escadinha, né, Bá? É verdade. Os degrauzinhos. E agora, Bá, eu queria te perguntar, como é essa diferença, assim, desse tal de aquecimento ativo e tal de aquecimento passivo? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Hoje muito se fala sobre isso, essa questão do aquecimento ativo e o aquecimento passivo, que nada mais é, como o nome já diz, o passivo é uma atividade na qual o atleta ou o aluno, né, ele não realiza nenhum esforço. Então a gente ali no balé vai colocar aquela botinha de aquecimento. Aqui, como faz muito frio, isso é interessante, essa questão do aquecimento passivo, Tati, porque lá na Bahia o aquecimento passivo é você tá viver. Você viveu, porque, gente, é muito quente, então não tem, imagina. Sim. Eu vim aprender a usar polaina e botinha de aquecimento quando eu fui morar num lugar que faz frio. Porque lá na Bahia eu nunca tive isso. Nossa, fazer aula com aqueles bodezinho, com manga, colã de manga. Sim. Aonde? Não tinha como. Manguito, né? Que é o cachequera, aquele casaquinho cruzadinho, assim. Jurandir. Aonde, né? Entendi. Então, o aquecimento passivo lá na Bahia, onde eu comecei, né? O balé. Era simplesmente abrir a janela, ficar 1 minuto no sol, você já aquecia, tá ótimo. Mas é um aquecimento, gente, que envolve o aumento da temperatura corporal através de meios externos, que é basicamente essa questão aí da roupa, de você se aquecer, né? Porque trazendo aqui pro Rio Grande do Sul, aqui é muito frio e a gente precisa estar aquecendo ali tornozelo, né? Que é a parte que mais lesiona, joelho, então... Pausa, muito frio no inverno, né, Bá? Porque hoje tá um calor aqui. Verão. No verão, a gente sofre bastante com calor também, mas no inverno a gente precisa lançar mão, então, dessas roupinhas, Eu sou muito fã de polaina. Quem me conhece pessoalmente... Eu também. Né? Não, mas a Tati, ela tem assim, ó, todas as cores. Todas as cores. Ela vai na rua de polaina, ela bota em cima da bota. Gente, eu vou no mercado, eu vou na farmácia, eu não tenho problema nenhum com a minha identidade de professora de bailarina. Eu não sou o Clark Kent, entendeu, gente? Pra pôr uma cueca ali por cima da roupinha, entendeu? Tirar o óculos Não, gente, eu saio com a minha roupinha de dar aula na rua. Todo mundo reconhece a Tati. Prof. Tati. Isso aí. E como é que é o aquecimento ativo, Bá? Então, o ativo seria esse aquecimento que consiste em movimentos de baixa intensidade, que são eficazes na elevação da temperatura corporal, promovendo aquecimentos dos tecidos e produzindo uma variedade de melhorias nas funções fisiológicas, que é aquilo que a gente falou, movimentos circulares, você se alongar, pode ser na barra, pode ser no centro, pode ser livre, um aquecimento mesmo com movimento. Então, seriam basicamente esses dois. Mais dinâmico. E hoje em dia, né, Bá, nós usamos também muitas faixas elásticas, bolas, né, objetos para fazer esse aquecimento ativo também. E me conta, Bá, sempre foi nas suas aulas de balé, o aquecimento sempre foi assim dinâmico ou ele era de outra forma para ti, quando tu era aluna? Nossa, mas olha, assim, eu também não posso reclamar muito, mas como eu comecei o balé ali em 99, 2000, ainda não tinha essas atualizações de alongamentos mais dinâmicos, de coisas, materiais que você poderia utilizar. Então era uma coisa assim, gente, abre a perna ali na parede, tinha um aluno atrás me empurrando, era basicamente isso, puxa a perna lá pra cima na orelha e vai, força, seja o que Deus quiser. Eram limitados os movimentos, mas eu acho que não era só comigo que isso acontecia, era com todo mundo, né, Tati? Não tinha essa evolução ainda do aquecimento, dessa importância, né? Pra você, gata. Isso, então, Bá, eu me lembro que pra mim, alguns professores até tinham uma espécie de aquecimento no centro. Sim. Que me agradava, uma sequência.
mas ainda assim ele era muito mais parado do que é hoje em dia. Eu acho que a ideia antiga de aquecimento era quase que estritamente a ideia de alongamento. E hoje em dia a gente sabe que o aquecimento inclui alongamento de uma forma dinâmica, mas não é. O alongamento, esse alongamento que a gente conhece de, né, que trabalha a flexibilidade, ele vai ser um outro momento na aula, jamais no início. É né? verdade. Até porque a gente precisa despertar essa musculatura, né? Aumentar essa temperatura corporal e com certeza abrindo um espacato lá na parede. Exato. Né? Não, tem como. E o pior crime que tem é a gente ficar alongando em dupla. Botar uma aluna pra empurrar outra aluna. Essa questão de tocar as Isso alunas. mesmo. Porque imagina, a colega que tava atrás de mim, ela achava que tava brincando, né? Então ela me empurrava com gosto. E coitada, não sabia que aquilo ali poderia ocasionar uma lesão. Isso não... Mas eu acho que pra época, essa questão não era nem de maldade, era mesmo uma coisa mais limitada Falta de conhecimento também, né, Bah? Hoje em dia a gente sabe que enquanto a gente tá lá sentada com as pernas abertas e alguém vai fazer a força pra empurrar o nosso tronco pra frente, a nossa tendência natural não é ceder, é justamente fazer uma força contrária. É. Então, assim, não é legal. Eu gosto de exercícios em dupla, mas quando tem algum desafio, não que para forçar a flexibilidade, porque exatamente, se nós como professoras, que temos um conhecimento de anos, né, a gente já, tô falando por mim, mas eu sei que a Bá também, assim, a gente é muito cuidadosa no toque com a aluna, né, na hora da correção. Imagina uma criança fazendo exercício com outra criança, de empurrar a colega. Vira as costas pro chão. É verdade. Não, e bagunça e machucado, né? É verdade. Não dá, gente. É verdade. E quando não era assim, era sempre alongamentos muito clássicos, muito iguais ali na barra. E o primeiro, eu lembro como se fosse hoje, assim, o primeiro exercício era sempre um warm-up. Aí fazia ali na barra, quando era uma professora bem tradicional, fazia ali na barra, depois plié. Sim. Aí você ia pro plié pra hora da morte, uma coisa assim que... Ave Maria. Aí fazia 1h30 de barra, e aí ia pro centro, e aquele centro, meu Deus do céu, não tinha uma coisa que já te deixava pra cima e, né, já deixava você mais com ânimo, aquecida, era algo mais tradicional. Não que não seja ruim, mas existem outras maneiras, né, da gente poder fazer esse aquecimento. Pra ruim não é, mas vamos combinar que é chato. É chato. Né? Porque imagina, toda a aula de balé, eu fazia aula todo dia, eu fazia aula de segunda a quinta. Então, todo dia, warm up. Ai, meu Deus. Chegava quinta-feira, eu só queria... Não, gente, não dá. E a gente pode... Não é que a gente não vá fazer repetição, porque a gente sabe que balé e outros estilos de dança são calcados na repetição. Sim. Só que é a forma, gente. Não dá pra ser na mesma ordem, não dá pra ser com o mesmo tempo da música, não dá pra ser sempre com o mesmo estímulo, tem que variar. Leva um objeto... Sim. Né? Faz um exercício em dupla que não seja empurrar a coleguinha, né? É verdade. Tem muitas coisas pra fazer, mas assim, tem que ir atrás, né, Bá? É verdade. Ô, Tati, e com essa questão, assim, de aquecimento, me conta, você já teve alguma lesão por conta de um aquecimento ruim ou de algo ter acontecido? Talvez não uma lesão, mas algo assim que machucou... ou que deu uma luxação. Já aconteceu contigo? Tem alguma experiência pra contar pra galera? Então, eu fiquei pensando, sabe? Lesão, a única lesão que eu tive, na verdade não foi a única não, tá? Se eu pensando assim mais na adolescência, eu já tive, com uns 12 anos, eu tive uma tendinite, esse mesmo joelho esquerdo, mas foi algo que com fisioterapia eu resolvi, né, o problema, mas também não me lembro de ter sido um movimento específico que eu tenha feito em aula.
me lembro, assim, uma coisa bem comum, Bah, que eu nunca fiz lesão, mas eu me lembro de sentir, principalmente nos meus últimos anos como aluna, ali já na fase da adolescência, era alguma dor, assim, perto ali da região da virilha. Sim. Sabe? Essa região sempre machuca. Isso, e só que não era de fazer espacato, não era de fazer grande cara, era de fazer os gram-batumãs, né? Ah, sim. É uma articulação que a gente precisa fazer borboleta, cloche, coisas que realmente acordem e despertem a mobilidade ali dessa região, sabe? Porque eu me lembro que várias vezes eu sentia que dava um puxãozinho a mais ali. Então, não é à toa, gente, que o gram-batumã tá no final da barra. É. Né? É verdade. Isso a gente vai conversar, porque o corpo já precisa estar bem acordado, bem desperto, a temperatura corporal já precisa estar elevada para fazer esse tipo de movimento. E tu teve alguma lesão já? Olha, lesão, assim, uma lesão por conta de aquecimento, não. Eu já tive uma lesão no pé esquerdo, no tornozelo, mas não foi por conta de aquecimento, foi aula de ponta. Mas eu já machuquei o quadril ali na região da virilha, igual você falou. Abrindo espacato, querendo... Porque assim, eu não nasci com o andeor maravilhoso que eu sempre quis ter. E eu não nasci flexível. Eu sou, na verdade, esforçada. Eu era aquela pessoa que eu chegava mais cedo. Bate aí, amiga. É, exato. Eu chegava mais cedo, eu queria muito... fazer aquele espacato maravilhoso igual as minhas colegas, então eu me esforçava muito. E aí eu lembro que a prof passou um exercício pra mim e eu me esforcei demais e acabei machucando. Eu não tava muito aquecida, não tinha feito aquecimento nenhum, já fui direto pra esse espacato e, nossa... Eu lembro que depois na aula do jazz eu fui tentar fazer acho que foi um gram-batumã, alguma coisa assim, pra chutar. Nossa, eu senti uma dor, eu travei na hora, eu não consegui terminar a aula, não consegui. Muita dor, muita dor. Eita. Então, vocês percebem que o quanto que o aquecimento é importante, porque depois disso eu fiquei bem uns 10, 15 dias muito ruim. Muita dor. Então, muito provavelmente, se tu tivesse feito um aquecimento mais longo, né? Com certeza. Com mais movimento, esse tipo de lesão não teria acontecido, né? Sim. Com certeza. E isso é bem importante. Sabe, outra coisa que eu tava lembrando, o que acontece às vezes, isso acontecia muito nas aulas de interpretação no teatro. A gente faz todo um aquecimento e aí tem algum trabalho que é apresentação de cenas, que são divididos grupos, sim, duplas, trios, e aí para assistir a gente sentava. E o que acontecia? Os professores nos ensinavam que a gente não poderia sentar de forma relaxada. Não era pra gente sentar de perna cruzada e com as costas, porque a gente ia perder, de fato a gente perdia todo o aquecimento. Não, que a gente precisava ou assistir os colegas de pé, sem cruzar os braços e sem estar escorado na parede. Que legal. A gente tinha que estar com uma postura que já nos deixava ainda num estado de alerta, como se chama, ou de prontidão, né? Que é o estado de jogo, que também se chama no teatro. Porque a gente ia perder todo o aquecimento. E realmente, às vezes acontece alguma coisa ali durante o desenvolver da aula que as crianças sentam, ok, às vezes é pouco tempo, precisa dar um recado, mas às vezes acontece alguma coisa que dura aquele momento ali de relaxamento e aí se perde um pouco do aquecimento. Tem que se cuidar qual tipo de exercício, qual tipo de movimento elas vão fazer depois. É verdade. Dessa é igual pausa, quem faz né? 2 aulas, né, Tati? Quem faz 2 aulas também. Sim. Não é porque saiu de uma e vai pra outra, não vai aquecer. Dá uma aquecidinha é sempre bom, porque quando sai de uma aula, você relaxa, você toma água, você vai conversar com a colega. Sim. E aí depois você vai entrar em outra aula que tem um outro ritmo, outra dinâmica. Por exemplo, tem uma diferença enorme entre o balé e o jazz. Então é outra dinâmica, são outros exercícios. Às vezes, você vai trabalhar Sim. outra coisa que você não trabalhou na aula do balé. Então, sempre aquecer. E também tem essa coisa de dar o recadinho pro cérebro, né, Bá? Claro. Tipo, cérebro, deu. Já tivemos um momento água, tivemos um momento kkk de conversinha, que é muito bom socializar, né? Com certeza. Nós amamos. Com Mas certeza. quando a gente estiver focado no aquecimento, o nosso cérebro também já vai, agora vem um negócio importante aqui. Deixa eu me alertar. Exatamente. Né? Eu penso nisso. Ô, Tati, agora falando em forma prática,
Tem exercícios pra compartilhar com a galera. Vamos compartilhar uns exercícios legais. Exercícios práticos mesmo de aquecimento. Tanto pra infantil quanto pra juvenil, adulto. Veio algum aí na sua mente, além desse do jogo, que eu já vi, ele é muito legal? Sim, Bah. Com as crianças, eu gosto... Até vou compartilhar uma dica assim mais recente, né, gente? Porque eu sempre dei aula pra baby. Sempre gostei muito de dar aula. É um desafio? É. Tem seus problemas? Tem. Mas o amor que a gente recebe, sincero... Das pequenininhas, olha, gente, não tem igual. Mas eu entendo que é uma coisa de perfil também, né? Não é pra todo mundo, né, gente? É verdade. Né? Ser prof de baby. Mas, gente, tem sido muito legal usar musiquinhas cantadas na hora do aquecimento. Certo? É muito bom. E tem uma variedade enorme de musiquinhas no Spotify, gente. Tem tanto as músicas clássicas, sei lá, Linda Rosa Juvenil, Pombinha Branca, A Canoa Virou. Sim. Como músicas mais atuais, certo? De vários grupinhos. Tem Palavra Cantada, tem Mundo Bita, tem muitas pessoas fazendo música pra criança hoje em dia. E assim, gente, a letra ajuda a criança a fixar, né? Isso, assimilar tanto o movimento como a parte do corpo. Então, tem grupinhos, principalmente aquelas menininhas bem pequenininhas. Sim, amor. Né? No ano passado, eu tinha um grupo de menininhas de 3 anos, gente. Uma aulinha de 45 minutos. E elas chegavam muito, 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 muito agitadas. Então, a primeira coisa que eu precisava era organizá-las. Como é que eu fazia isso? Pegava colchonetes. Isso pode ser feito com colchonete. Isso pode ser feito com um objeto. De preferência, todos similares para não dar briga, né, gente? Sim, da mesma cor, por favor. Isso. E eu gosto muito do formato em roda, o formato em quadrado, um formato oval, porque todas elas estão se olhando, se comparando pro lado do bem como pro lado do mal, mas no sentido que se a gente tiver pulsos firmes, a gente consegue levar a turminha e elas vão querer tá fazendo igual a prof, ou igual a coleguinha, né, que tá tendo um bom desempenho. E gera conexão então, também entre elas, né? Isso, verdade, verdade. Então, assim, já deixa marcadinhos os lugares. Eu tenho 10 alunas, eu já tenho 10 lugarzinhos. E quem for chegando vai se colocando naqueles lugarzinhos, né? Ai, mas eu queria sentar naquele lugar ali. Ah, então, semana que vem vai ter que chegar mais cedinho. Mas nunca deu briga pelo lugar. E ali a gente já começa a música. Ali a criança já se sente segura. Talvez na primeira aula ela não vai conhecer aquela música, mas na segunda aula ela já vai conhecer. E conforme o que está sendo dito na música, a gente vai fazendo um movimento. Sim. E assim, como tem muitas aulas, até assim, especificamente, gente, para esse primeiro momento do aquecimento, é legal a gente usar músicas desconhecidas. Como assim desconhecidas? É uma referência que a criança não vai achar facilmente no YouTube, não vai achar facilmente numa plataforma de streaming. É uma musiquinha que ela só vai ouvir lá no balé. Tá? E hoje em dia, a musicalização, a educação musical, ela vem sendo trabalhada de forma ampla nas escolinhas de educação infantil. Eu adoro também trabalhar com isso. E mesmo nas escolas de educação formal. Então, assim, gente, tem muita musiquinha de gente muito legal que pega um violão e faz uma música, assim, bem diferente, falando dos bichos, falando dos dedinhos, e a gente consegue fazer uma coisa. E aí, o que eu faço? Eu monto uma série de movimentos sempre iguais. Sim. Aquela música vai ter sempre aquele movimento. E aí, a criança ela só vai ouvir na tua aula aquela música. Aquilo gera uma expectativa muito verdade. legal, né? Ela fica, então, eu quero fazer aquele lado daquela música. Isso. E é óbvio, né, gente? A gente não vai trabalhar a vida toda. Trabalha, se encontrar a criança uma vez por semana, trabalha um mês, né? Um mês e meio.
E depois vai trocando. E aí passou um tempo, volta lá. A ideia é ir somando coisas, né? Aí passou um mês e meio com aquela música, com aquelas 3 músicas, vamos dizer. Aí no mês seguinte vai fazer, pode seguir fazendo essa e adicionar outra. E assim vai, a gente sempre vai somando. Ah, com certeza. E eu acho que pra Baby essa é uma ideia legal, Bah. E me conta, e assim, pras meninas um pouco maiores, tu tem alguma ideia? Dica de aquecimento? Eu gosto muito de fazer com materiais pras maiores, assim, com 6, 7, 8 anos, porque é aquela fase de transição, né? Elas não sabem, elas não querem ser bebês em algum momento, mas elas também, quando é pra ser menina grande, elas ficam naquela falta de responsabilidade. Por exemplo, quando a gente vai lidar com essa fase, essa turminha, eu já vi várias profs falar pra mim assim, nossa, é tão complicado lidar com essa fase, mas é porque é uma fase de transição. Elas estão saindo, né, daquela fasezinha de bebê, de baby, para uma fase mais avançada, mas elas ainda não são juvenis, elas são crianças, elas têm que ser tratadas como criança, mas tem algumas que sempre querem ser as moças, as mocinhas, já querem subir na ponta, e tem algumas que ficam em cima dos dedinhos e tudo mais, mas na hora de ter responsabilidade elas não querem. Então é uma fase que em alguns momentos tem uma complexidade maior, mas para que eu traga todas e eu consiga nivelar a turma, para que todas estejam felizes e comecem a aula assim animadas, eu gosto muito de fazer corridas. Sim. E pausas, por exemplo, quando eu dou aula temática, a aula temática já começa no aquecimento. Aí digamos que eu vou fazer, nós estamos numa floresta, aí eu pego uns bambolês, cada uma tem a sua toca. E aí cada uma tá dentro de um bambolê. A fulana vai ser o coelhinho, a outra vai ser o urso, cada um é um animal. E daí quem é o coelhinho vai sair da toca pulando, a outra vai sair da toca correndo, a outra vai fazer uma caminhada, a outra vai fazer como se fosse o leão, assim, bem embaixo. Então eu faço uma coisa um pouco dinâmica, já pra até ter essa consciência espacial, sabe, da sala, do uso do espaço. Sim. Que nessa fase a gente já começa a trabalhar círculos, um pouquinho de diagonal. Então elas já têm esse trabalho de uso do espaço. E aí eu gosto de fazer movimentos quando elas estão na toca. Agora a gente vai fazer um movimento na cabeça. Agora a gente vai fazer um movimento no bracinho, na perninha. Vamos tocar lá no chão. Então vou fazendo um aquecimento e aí depois elas trocam de lugar. E é divertido, é engraçado, porque muitas vezes, agora eu quero trocar, elas querem trocar os animais, ou eu troco as frutas, você vai ser a uva, você vai ser a maçã. Então, dá pra gente poder trabalhar com essas questões de assimilar, né? Um movimento com um animal, um movimento com uma fruta, com qualquer coisa que a gente quiser. Até porque, sim, como elas estão nessa fase de descobrimento ainda, voltando nessa questão que elas ainda são crianças e dependendo da idade são crianças pequenas, sim, é legal a gente utilizar essas assimilações, utilizar materiais, utilizar músicas cantadas também. Eu gosto muito daquelas musiquinhas de violão. Eu não sei se é palavra cantada, o pessoal que faz. Tem palavra cantada. Eu acho que que eles fazem dupla. Isso, que fazem às vezes com palmas, às vezes fazem no violão, às vezes fazem no pandeiro. Então já trabalha o ritmo também da criança desde o começo no aquecimento. Então daí quando eu for começar os exercícios da aula, já fica mais fácil, já fica mais interessante, né, Tati? Verdade. E é incrível a aluna que faz balé e a aluna que não faz balé, a diferença musical que cada uma tem, né, Tati? Eu pego pela vivência. Gente, faz muita diferença na vida. Nossa, olha. E a gente acaba notando, as pessoas falam, né? Tem uma ideia assim, a diferença eu noto nos adultos, nas minhas amigas adultas e nos mulheres, nos amigos homens, né? Não é à toa que os homens têm muito mais dificuldade com o ritmo, porque a grande maioria não fez aula de dança. Sim. Né? Sim. Quase ninguém fez. E aí, as mulheres que óbvio, né, gente, a gente tá generalizando, não quer dizer que é assim, exatamente o que acontece. Mas a grande maioria das vezes, as mulheres que nunca fizeram aula de dança
estão no mesmo time ali dos homens que não tiveram, né, a sua sensibilidade musical e rítmica aguçada e estimulada através de uma aula de dança, né? É nítido, assim. Então, é bem importante mesmo ter esse contato com o ritmo desde pequenas e já no aquecimento é muito bom mesmo, né, Bá? Com certeza, porque diferente de quem faz aula de música, a aula de dança trabalha a música com movimentos corporais. Então, você acaba tendo isso que a Tati falou, você tem uma consciência do teu corpo e da música muito maior de quem não faz aula de dança ou quem faz só aula de música, né? Eu pego pelo meu marido. Meu marido toca teclado, toca piano, toca super bem. Mas pra dançar, gente, só se for numa festa, assim, porque, olha... dançar ele não dança. Não, mas exatamente momento vamos falar dos maridos. O meu marido, ele é uma pessoa, assim, também muito musical, ama ouvir música, conhece muito bem os ritmos, toca alguns instrumentos, mas isso não passou pelo corpo dele. Exato. Passou pelos ouvidos e por, né, a coisa de manusear ali os instrumentos, fazer o que tem que fazer no tempo certo. Mas o corpo dele não responde ao ritmo. Exato. Não tem essa consciência, né, Tati? Isso é total aprendizado. Total aprendizado. Inclusive, eu sei que a neurociência, não sei profundamente isso, tá? Mas eu sei que a neurociência estuda muito esse cruzamento, né, do impacto da música e a dança no corpo da pessoa, porque tem uma... Né, a música vem e a pessoa o corpo já tem uma memória, vamos dizer, de como se movimentar diante daquele ritmo. Tem uma ligação, né, entre o cérebro, o ritmo, o movimento, o músculo, o corpo, fica tudo mais interligado. Isso. Então, aqui, ó, pra evitar demência, gente, vamos sair tudo dançando, gente. Esse é o... Já viram, né? A dica. É a dica, fica a dica das profs aqui. Gente, então é isso. Esse foi o nosso 5, 6, 7, 8 podcast, nosso episódio. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E já deixamos aí o spoiler de que no próximo episódio, como estamos destrinchando a aula, começando pelo aquecimento, no próximo episódio a gente vai estar aí falando sobre o que, Tati? Sobre a barra. Sobre a barra. E aí, a barra é nossa amiga ou não é? Conta aqui nos comentários pra gente o que vocês acham. E não deixa de seguir o 5678 podcast no Instagram, por favor, o @567e8 podcast, tá bom, pessoal? É isso aí, gente. Até o nosso próximo encontro. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau.